Meu irmão roubou minha namorada e a ideia de negócio da qual eu falei com ele em total confiança e lançou tudo sem mim. Ele nem sequer mudou o nome. Ele faliu em 6 meses porque não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Eu lancei o mesmo conceito da forma correta e realmente deu certo. Agora minha ex e meu irmão estão implorando por uma segunda chance. Então, meu irmão roubou minha namorada e a ideia de negócio em que confiei a ele, lançou sem mim usando exatamente o mesmo nome e os mesmos planos, quebrou em 6 meses porque ele é basicamente incompetente. E agora os dois aparecem na minha porta agindo como se pudéssemos simplesmente apertar o botão de reiniciar. Pois é, não. Apertem os cintos, porque esta história é uma aula magistral de como não trair a própria família. Meu nome é Jake, tenho 28 anos, e passei a última década trabalhando na indústria da hospitalidade. Comecei como atendente de recepção em um hotel boutique logo depois da faculdade, subi para gerente assistente, finalmente, consegui um cargo de gerente de operações em um resort de médio porte há cerca de 3 anos. O salário é razoável, as horas são brutais, mas aprendi absolutamente todos os aspectos de administrar a experiência do hóspede desde a base. Meu irmão mais novo, Cameron, tem 25 anos. Ele sempre foi o charme da família, bonito, bom de conversa, o tipo de cara que conseguiria vender gelo para alguém que mora no Polo Norte. Ele cursou administração de empresas, se formou com notas medianas e depois ficou pulando de emprego em emprego pelos anos seguintes. Nada dava certo. Ele se entediava, pedia demissão, reclamava de má gestão, lavava as mãos e repetia o ciclo. Nossos pais sempre arrumavam desculpas para ele, diziam que ele estava se encontrando ou que era criativo demais para a estrutura corporativa. Eu chamava as coisas pelo nome certo. Ele não queria fazer trabalho de verdade. E então tem Alexis. Nós nos conhecemos há 4 anos em um evento beneficente que meu resort estava sediando. Ela era voluntária, eu estava coordenando o evento, e nos demos bem imediatamente. Ela é bonita, engraçada, ambiciosa, trabalha como higienista dental, tem o próprio apartamento e a vida organizada. Nós namoramos por 3 anos e meio e, sinceramente, eu achava que ela era a pessoa certa. Eu estava planejando pedir ela em casamento. Já tinha escolhido o anel, pago o sinal, tudo certinho, só estava esperando o momento certo. Cameron e Alex se conheceram cerca de 2 anos depois do início do nosso relacionamento, em um churrasco de família. Eles se deram bem, nada estranho, nada que acendesse um alerta. Ela achou ele engraçado, ele achou ela legal. Dinâmica familiar normal. Na verdade, eu gostava do fato de eles serem amigáveis, porque isso tornava os encontros de família mais fáceis. Ingenuidade minha por pensar como uma pessoa normal que confia nas pessoas mais próximas. Cerca de 8 meses atrás, eu tive uma ideia. Eu já estava tempo suficiente na hospitalidade para perceber uma enorme lacuna no mercado. Serviços de gestão de aluguéis de curto prazo existiam, claro, mas nenhum realmente atendia o que eu chamo de segmento do proprietário sobrecarregado. Pessoas que compraram imóveis para investimento ou herdaram casas de férias, mas não tinham a menor ideia de como administrá-las como aluguel. Elas não queriam lidar com o Airbnb, mas contratar uma empresa tradicional de administração imobiliária era caro e impessoal. Meu conceito era simples, mas específico. Um serviço boutique de gestão de propriedades focado exclusivamente em aluguéis residenciais de temporada na nossa região. Nós cuidaríamos de tudo, desde fotografia profissional e otimização de anúncios até comunicação com hóspedes, coordenação de limpeza e manutenção. Mas aqui estava o diferencial. Ofereceríamos pacotes em níveis, para que os proprietários pudessem escolher exatamente o quanto queriam se envolver. Algumas pessoas só precisavam de ajuda com um anúncio, outras queriam um serviço completo, estilo luva branca. Ninguém mais fazia isso dessa forma. Eu vinha desenvolvendo essa ideia havia meses. Fiz planilhas, pesquisei concorrentes, desenhei a estrutura de preços, criei modelos de como o serviço funcionaria. Eu até já tinha escolhido um nome, Keystone Vacation Management. Todo o conceito era meu bebê. Eu ficava acordado até tarde depois do trabalho refinando o plano de negócios, calculando custos iniciais e definindo a tecnologia que precisaríamos usar. O único problema era que administrar um resort em tempo integral não me deixava muito espaço mental para lançar um negócio paralelo sozinho. Eu precisava de um parceiro, alguém em quem eu pudesse confiar, que tivesse algum senso de negócios e pudesse cuidar da parte administrativa enquanto eu usava minhas conexões do setor para construir a base de clientes. Então, naturalmente, pensei no meu irmão. Eu sei, fui um idiota, mas me escuta. Na época fazia sentido. Cameron tinha um diploma de negócios que não usava, vivia reclamando que queria ser o próprio chefe. Nós éramos família. Eu pensei que dar essa oportunidade a ele seria bom para ele, bom para nós e bom para o nosso relacionamento. Eu me imaginava construindo algo junto com ele, sabe, 2 irmãos comandando uma empresa de sucesso. Em uma tarde de sábado, em março, Cameron veio até a minha casa. Alexis estava visitando os pais naquele fim de semana, então estávamos só nós dois.
Pedimos comida, eu abri meu laptop e mostrei tudo para ele, e quando digo tudo, é tudo mesmo. O plano de negócios completo, projeções financeiras, análise de mercado-alvo, tudo. Eu expliquei exatamente como a Keystone funcionaria, o que a tornava diferente e por que eu acreditava que daria certo. Os olhos de Cameron brilharam enquanto eu explicava. Ele fez todas as perguntas certas, anotou coisas no celular e parecia genuinamente empolgado. Conversamos por horas sobre como estruturaríamos a parceria, dividiríamos responsabilidades e lucros, e como seria o cronograma do primeiro ano. No final da noite, apertamos as mãos. Ele estava dentro. Concordamos em começar oficialmente o planejamento do lançamento em maio, depois que eu terminasse de coordenar um grande retiro corporativo no resort. Antes de ir embora, ele olhou para mim e disse algo que ficou na minha cabeça. Ele disse, obrigado por confiar em mim com isso, eu não vou te decepcionar. Eu até fiquei um pouco emocionado. Ali estávamos nós, dois irmãos prestes a construir algo juntos. Parecia certo. Nas semanas seguintes, Cameron e eu trocávamos mensagens o tempo todo sobre a Keystone. Ele me mandava ideias de marketing, eu compartilhava contatos que achava que poderíamos abordar. Alexis também sabia de tudo. Eu contei para ela na mesma noite em que apresentei a ideia ao Cameron. Ela achou que era uma ideia ótima e ficou animada por nós dois. Tudo parecia estar se encaixando. Então as coisas começaram a ficar estranhas no final de abril. Cameron passou a responder menos. Nossas mensagens, que antes eram conversas diárias, viraram respostas que demoravam dias. Quando eu perguntava sobre o planejamento do negócio, ele dava respostas vagas, como estou trabalhando em algumas coisas ou pensando na logística. Eu imaginei que ele estivesse ocupado ou talvez com medo do compromisso. Começar um negócio é assustador, então eu dei espaço a ele. Mais ou menos na mesma época, Alexis também começou a agir de forma diferente. No começo nada muito grande, só pequenas coisas. Ela ficava no celular mais do que o normal, começou a pegar turnos extras no trabalho, a gente fazia planos e ela cancelava em cima da hora dizendo que algo tinha surgido. Quando a gente se encontrava, ela parecia distraída, como se a cabeça estivesse em outro lugar. Eu deveria ter ligado os pontos. Olhando agora, todos os sinais estavam lá, mas eu confiava nos dois mesmo. Então, em vez de desconfiar, eu simplesmente pensei que todo mundo estava passando por suas próprias coisas. Cameron provavelmente estava estressado com o negócio, Alexis provavelmente só estava ocupada com o trabalho. O problema era eu, certo, focado demais na minha própria vida para perceber o que estava acontecendo bem na minha frente. O fim de semana do Memorial Day mudou tudo. Alexis deveria ir a um churrasco de família na casa dos meus pais. Ela me mandou mensagem naquela manhã dizendo que estava se sentindo mal e precisava descansar. Fiquei decepcionado, mas disse para ela melhorar e que falaria com ela mais tarde. Fui para a casa dos meus pais, ajudei meu pai a fazer o churrasco, fiquei com os parentes, reunião de família padrão. Cameron também não apareceu. Ele mandou mensagem no grupo da família dizendo que tinha reuniões de negócios e não poderia ir. No Memorial Day, em um feriado. Minha mãe acreditou, meu pai achou que isso mostrava espírito empreendedor. Eu achei estranho, mas deixei pra lá. Saí da casa dos meus pais por volta das 6 da tarde e decidi surpreender Alexis com sopa da delicatessen favorita dela. Eu tinha mandado mensagem algumas vezes durante o dia e ela respondeu dizendo que ainda estava se sentindo mal, só descansando. Achei que aparecer com comida seria um gesto legal. O condomínio dela fica a cerca de 15 minutos da casa dos meus pais. Parei na delicatessen, peguei a sopa e um pouco de pão e fui até lá. Entrei com minha chave, as luzes estavam apagadas, chamei o nome dela, sem resposta, imaginei que estivesse dormindo. Caminhei em direção ao quarto para ver como ela estava. A porta estava entreaberta. Empurrei um pouco mais e lá estavam eles. Cameron e Alexis na cama dela, roupas no chão, completamente nus. Eles nem perceberam minha presença no começo, porque estavam ocupados demais um com o outro. Eu fiquei parado ali como um completo idiota, segurando um saco de sopa, meu cérebro tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Alexis me viu primeiro, gritou e puxou um lençol. Cameron se virou e a expressão no rosto dele nem era de arrependimento, era mais de irritação, como se eu tivesse interrompido algo importante, como se eu tivesse ousado usar minha própria chave para checar minha namorada supostamente doente. Eu não gritei, não joguei nada, não fiz escândalo. Só fiquei ali parado pelo que pareceu uma hora, mas provavelmente foram uns 10 segundos. Coloquei a sopa na cômoda dela e disse, fiquem com isso, vocês claramente precisam de energia. Depois saí, entrei no carro, dirigi até em casa e fiquei sentado no sofá encarando a parede pelo resto da noite. Meu telefone explodiu com mensagens e ligações dos dois. Eu não atendi, não li, só fiquei ali em completo silêncio. Na manhã seguinte acordei com 47 chamadas perdidas e Deus sabe quantas mensagens. Finalmente li tudo.
As mensagens da Alexis eram o pacote clássico de um traidor. Simplesmente aconteceu. Eu não quis que fosse assim. Por favor, me deixe explicar. Não é o que parece. Sim, porque duas pessoas nuas na cama juntas podem ser interpretadas de tantas formas diferentes. As mensagens do Cameron eram de alguma forma ainda piores. Nenhum pedido real de desculpas, basicamente ele dizendo que precisávamos conversar como adultos e que as coisas ficaram complicadas. Complicadas. Foi assim que ele chamou dormir. Deliberadamente com a namorada do próprio irmão, complicado. Respondi primeiro para Alexis, acabou, não me procure mais, e bloqueei ela imediatamente. Para Cameron, mandei, você está morto para mim, e bloqueei ele também. Depois fui trabalhar, porque o que mais eu deveria fazer, ficar em casa pensando em como as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo me traíram. Não, obrigado. Eu me enterrei no trabalho, fiz jornadas mais longas, peguei turnos extras, virei o cara que estava sempre no resort, sempre disponível, sempre trabalhando. Ou era isso ou desmoronar, e eu não ia desmoronar por pessoas que claramente não me valorizavam. Meus pais ligaram e tentaram mediar, principalmente minha mãe, que insistia para eu ouvir os dois e resolver isso como uma família. Eu disse a ela que não tinha nada a dizer para Cameron e nada para resolver. Meu pai foi mais compreensivo, mas ainda tentou. Aquela culpa do tipo ele é seu irmão não funcionou. Eu aparecia em eventos de família só quando era absolutamente necessário e ia embora cedo se Cameron estivesse lá. Eu não reconhecia a existência dele. Junho passou em um borrão de inspeções de quartos, reuniões com a equipe e reclamações de hóspedes sobre horários de limpeza. Julho chegou com o aumento habitual do turismo de verão. Eu me joguei tão fundo no trabalho que quase tinha esquecido completamente da ideia do negócio. Meus dias começavam às 6 da manhã e só terminavam bem depois do jantar. O resort virou meu mundo inteiro. Casa era só o lugar onde eu dormia por 5 horas antes de fazer tudo de novo. Então, um dia, em meados de julho, um ex-colega de outro resort me mandou uma captura de tela. Era um anúncio no Facebook de uma nova empresa chamada, espere por isso, Keystone Vacation Management. A minha Keystone, exatamente o mesmo nome. Meu conceito, tudo meu. Eu fiquei olhando para a tela do celular por um tempo que pareceu uma eternidade. O texto do anúncio usava frases que eu tinha escrito no meu plano de negócios, palavra por palavra, sem adaptação, sem reinvenção, simplesmente roubadas. Os pacotes de serviço estavam estruturados exatamente da forma como eu tinha projetado. O sistema de 3 níveis, com opções bronze, prata e ouro. O mercado-alvo era idêntico à minha pesquisa, proprietários de imóveis dentro de 50 milhas da região do Lake District que precisavam de gestão profissional, mas queriam um serviço personalizado. Pelo menos o logotipo era diferente. Cameron aparentemente contratou alguém no Fiverr para montar um ícone genérico de chave com montanhas ao fundo. Super original. Mas todo o resto era meu. O slogan era o meu slogan. A proposta de valor era a minha proposta de valor. Até a seção de perguntas frequentes da página inicial respondia as questões exatamente na mesma ordem que eu tinha definido no meu documento de planejamento. E quem aparecia listado como fundador? Cameron Murray. Só Cameron. Nenhuma menção a parceiros, nenhum crédito a mais ninguém. Meu irmão tinha roubado todo o meu plano de negócios e lançado tudo sozinho e ainda teve a audácia de espalhar o próprio rosto por todo o site como o único visionário por trás de tudo. Fiquei sentado à minha mesa, encarando aquela captura de tela por não sei quanto tempo, talvez 20 minutos, talvez 1 hora. O tempo meio que deixou de importar enquanto meu cérebro processava a magnitude absurda da traição. Não era só roubar minha namorada. Não era apenas um erro impulsivo ou um momento de fraqueza. Isso foi roubo premeditado. Foi pegar meses do meu trabalho, da minha pesquisa, da minha experiência, e reivindicar tudo como se fosse dele. A pior parte é que ele tinha o plano de negócios o tempo todo. Durante todas aquelas semanas em que ele estava distante e evasivo, ele não estava inseguro. Ele estava planejando lançar sem mim. Cada mensagem em que ele dizia que estava trabalhando em algumas coisas, ele estava literalmente trabalhando nas minhas coisas, descobrindo como executar o meu plano sem me incluir. Eu fiquei sentado à mesa encarando aquela captura de tela por não sei quanto tempo. A audácia disso tudo era quase impressionante. Ele nem tentou esconder. Não mudou o nome, não modificou o conceito. Apenas pegou tudo que eu compartilhei com ele em confiança e usou para si mesmo. Eu comecei a investigar. Comecei pelo óbvio, o site deles. À primeira vista parecia profissional, admito isso. Layout limpo, esquema de cores decente, fotos de banco de imagens mostrando famílias felizes aproveitando casas de férias. Mas quanto mais eu olhava, mais rachaduras apareciam na fachada. O texto tinha erros de digitação, não apenas um ou dois, parecia que alguém tinha escrito às 2 da manhã e nunca se deu ao trabalho de revisar. Erros básicos, coisas que qualquer empresário minimamente competente teria percebido. A galeria de fotos era inteiramente composta por imagens de banco.
Nenhuma delas mostrava propriedades da nossa região. Uma foto era claramente de uma casa à beira-mar com palmeiras. Não existem palmeiras em lugar nenhum por aqui. Temos florestas de pinheiros e lagos de montanha. Ele realmente achou que ninguém notaria? A estrutura de preços estava lá, mas alguns detalhes simplesmente não faziam sentido. Era como se ele tivesse copiado meu modelo sem entender o raciocínio por trás. Meu plano bronze foi pensado para proprietários que só precisavam de otimização de anúncios e triagem de hóspedes. O plano bronze do Cameron prometia tudo isso mais fotografia profissional e coordenação de limpeza pelo mesmo valor que eu tinha calculado apenas para o básico. Os números não fechavam. Ou ele estava cobrando muito abaixo do custo e perderia dinheiro com cada cliente, ou estava planejando cortar custos em algum ponto que prejudicaria a qualidade do serviço. Cliquei na página sobre nós. Lá estava Cameron, em um retrato profissional que claramente era da formatura da faculdade, porque eu reconheci o fundo, falando sobre sua paixão pela hospitalidade e seus anos de experiência em gestão de propriedades. Anos de experiência. O cara nunca trabalhou um único dia na hotelaria. O emprego mais longo dele durou 3 meses em uma concessionária de carros, de onde ele saiu porque o chefe não respeitava as ideias dele. A sessão de depoimentos foi a cereja do bolo desse desastre. 3 avaliações extremamente positivas, todas publicadas com poucos dias de diferença, todas suspeitamente vagas e genéricas. Keystone mudou minha vida. Melhor empresa de gestão de propriedades de todos os tempos. Recomendo muito. Nenhum detalhe específico, nenhuma menção a serviços reais prestados. Exatamente o tipo de avaliação falsa que se escreve quando se está desesperado para parecer legítimo. Depois encontrei as redes sociais dele. A conta do Instagram da Keystone tinha sido criada no início de junho, logo depois do fim de semana do Memorial Day, logo depois de eu ter pego ele com Alexis. O momento não era coincidência. Ele vinha planejando isso havia semanas, talvez mais. Cada postagem era aquele lixo corporativo forçado, inspiracional demais. Fotos de nascer do sol com frases sobre perseguir sonhos e construir impérios. Bastidores com Cameron sentado à mesa com um laptop, fazendo pose de pensativo e empreendedor. Os comentários estavam desativados, provavelmente porque ele sabia que não aguentaria as críticas que merecia. E lá estava ela. Alexis aparecendo em várias fotos no Instagram pessoal dele. Uma legenda do início de junho dizia, celebrando novos começos com minha parceira no crime. Eles estavam com uma garrafa de champanhe na foto. Os comentários estavam cheios de amigos parabenizando os dois pelo novo empreendimento. Pessoas que não tinham a menor ideia do que eles tinham feito comigo. Pessoas que achavam que aquilo era apenas um casal bonitinho começando um negócio juntos. A traição tinha camadas. Outra foto do fim de junho mostrava os dois em algo que parecia um evento de networking. Cameron vestia um terno mal ajustado, provavelmente emprestado, e Alexis estava arrumada, fazendo o papel de namorada apoiadora. A legenda falava sobre expandir nossa visão e nos conectar com a comunidade. Minha visão. Minha rede de contatos. Aquela comunidade que eu levei uma década inteira para construir. Eles nem estavam tentando ser discretos. Eles destruíram meu relacionamento e roubaram meu plano de negócios. E agora eles estavam celebrando tudo isso publicamente, como se tivessem conquistado algo que realmente merecesse ser comemorado. A confiança necessária para ser tão descaradamente sem vergonha era quase impressionante, quase. Meu primeiro instinto foi a raiva, uma fúria branca, quente, daquelas que fazem você querer quebrar tudo. Eu quis ligar para ele, gritar, ameaçar com ações legais. Escrevi cerca de 15 mensagens diferentes dizendo exatamente o que eu pensava dele e da tentativa patética de empreendedorismo que ele estava fazendo. Pesquisei advogados de propriedade intelectual. Considerei postar minha própria versão do que realmente aconteceu nas redes sociais, expondo os dois. Mas então eu respirei fundo e pensei com calma. O que qualquer uma dessas coisas resolveria? Um processo seria caro, demorado e bagunçado. Expor tudo publicamente nas redes me faria parecer amargo e vingativo. Gritar com Cameron só daria a ele a satisfação de saber que tinha mexido comigo. Foi então que percebi algo que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo. De forma fundamental, no nível mais básico de operação, Cameron era completamente desqualificado para administrar uma empresa de gestão de propriedades. Meu plano de negócios não era apenas um documento cheio de boas ideias. Ele era a culminação de 10 anos de experiência real na hotelaria. Cada sistema que eu tinha descrito, cada processo detalhado, cada plano de contingência incluído vinha de ter vivido aquelas situações na prática. Eu sabia como lidar com um cano estourado às 3 da manhã porque já tinha passado por isso dezenas de vezes. Eu sabia como acalmar um hóspede furioso que encontrasse o imóvel sujo porque tinha dominado essa conversa ao longo de anos de prática. Eu sabia quais prestadores de serviço eram confiáveis e quais sumiam na alta temporada porque tinha trabalhado pessoalmente com todos eles.
Cameron tinha o projeto, mas não tinha a base de conhecimento que fazia aquele projeto funcionar. Ele tinha roubado a receita, mas não sabia cozinhar. E na indústria da hospitalidade, esse tipo de inexperiência não gera apenas avaliações ruins. Ela gera falhas operacionais catastróficas que se acumulam umas sobre as outras até que toda a operação desmorona. Então eu tomei uma decisão. Eu não ia interferir. Não ia sabotar. Não ia mandar mensagens raivosas, avisar clientes ou postar avaliações negativas. Eu simplesmente ia esperar e observar ele fracassar, porque ele iria fracassar. Era inevitável. E, sinceramente, assistir à incompetência dele destruir o negócio que ele tinha roubado de mim seria mais satisfatório do que qualquer coisa que eu pudesse fazer ativamente contra ele. E eu estava absolutamente certo. As primeiras rachaduras apareceram em agosto. Eu entrei em um grupo local de gestão de propriedades no Facebook apenas para acompanhar as conversas do setor, usando uma conta descartável para que ninguém associasse aquilo a mim. Alguém postou perguntando se alguém tinha experiência com a Keystone. As respostas não foram nada gentis. Um proprietário escreveu um relato detalhado dizendo que a Keystone prometia resposta a emergências 24 horas por dia, mas levou 2 dias inteiros para resolver uma geladeira quebrada durante uma estadia de uma semana. O hóspede teve que jogar fora todas as compras e o proprietário acabou isentando todo o valor do aluguel só para evitar uma avaliação desastrosa. Quando reclamou com Cameron, a resposta dele teria sido culpar o prestador de serviço pela demora, ignorando o fato de que qualquer gestor competente tem fornecedores de reserva justamente para esse tipo de situação. Outro proprietário reclamou da fotografia profissional pela qual tinha pago extra. Segundo o relato dela, alguém apareceu com um smartphone, tirou cerca de 15 fotos em menos de 20 minutos, não moveu móveis, não preparou o ambiente nem abriu as cortinas para entrar luz natural. As fotos finais ficaram escuras, mal enquadradas e fizeram a cabana recém-reformada parecer um porão decadente. Quando ela pediu uma nova sessão de fotos, foi informada de que haveria uma taxa adicional, porque a primeira sessão já tinha sido concluída conforme o contrato. Uma terceira reclamação descreveu um pesadelo de dupla reserva. De alguma forma, a Keystone anunciou o mesmo imóvel no Airbnb e no VRBO sem sincronizar os calendários. 2 famílias diferentes chegaram no mesmo sábado esperando se hospedar na mesma casa. Uma delas tinha dirigido 6 horas com crianças no carro, a outra tinha vindo de avião de outro estado. A solução do Cameron foi dizer para as famílias resolverem entre si ou que ele tentaria encontrar acomodações alternativas, sem garantir nada. O proprietário acabou tendo que lidar pessoalmente com a situação, reembolsar as 2 reservas e pagar do próprio bolso um hotel para uma das famílias durante o fim de semana. Esses não eram pequenos contratempos. Eram falhas operacionais básicas que jamais aconteceriam se alguém com experiência real em hospitalidade estivesse no comando. Eu tinha lidado com todas essas situações ao longo da minha carreira. Todas tinham soluções simples para quem conhece o setor. Mas Cameron não conhecia o setor. Ele só sabia copiar o plano de negócios de outra pessoa. Setembro trouxe ainda mais drama. A essa altura, o grupo do Facebook já tinha várias discussões sobre os fracassos da Keystone. Alguém criou até uma piada recorrente chamada Momentos Keystone, compartilhando a mais recente história de desastre da empresa. As histórias ficaram progressivamente piores. Manutenções ignoradas que viravam emergências caras, comunicação péssima, hóspedes deixados trancados para fora dos imóveis, anúncios com tantos detalhes incorretos que os hóspedes ameaçavam entrar com ações legais. A minha favorita pessoalmente foi a história de uma família que reservou o que era anunciado como um retiro de luxo à beira do lago com comodidades modernas. O que eles encontraram foi um imóvel onde metade das lâmpadas estava queimada, a senha do Wi-Fi estava errada, o aquecedor de água não funcionava e a vista para o lago era tecnicamente verdadeira, mas exigia atravessar uma área pantanosa e subir uma pequena colina. As fotos do anúncio tinham sido tiradas de ângulos criativos que faziam parecer que o lago ficava logo atrás da porta dos fundos. A família publicou as próprias fotos comparando com as do anúncio nas redes sociais. Aquilo se espalhou quase viralmente nos grupos locais. Cameron tentou controlar os danos oferecendo um reembolso parcial e dizendo que tinha sido um erro honesto nas fotos, mas o estrago já estava feito. As capturas de tela foram compartilhadas centenas de vezes e as pessoas começaram a chamar a Keystone de a empresa expectativa versus realidade. Em outubro, as avaliações negativas começaram a se acumular no Google e no Yelp. Cameron tentou responder a cada uma com linguagem corporativa sobre levar o feedback a sério e implementar melhorias, mas dava para ver que ele estava se afogando. As reclamações não paravam. Alguns proprietários exigiam reembolsos, outros simplesmente alertavam as pessoas a ficarem longe do serviço. Eu não deixei avaliações, não espalhei boatos, não precisei. Cameron estava causando todo o dano sozinho por ser fundamentalmente incapaz de administrar um negócio de hospitalidade. Novembro foi quando tudo realmente desmoronou. Um amigo que trabalha com imóveis comerciais me contou que o escritório da Keystone, sim, Cameron tinha alugado um espaço físico de escritório, estava vazio, completamente desocupado.
Eu verifiquei o site e as redes sociais. Ambos estavam mortos. A última postagem era do início de novembro, dizendo que eles estavam se reestruturando para o ano novo. Reestruturando, claro. Cameron, é assim que chamamos o fechamento de um negócio fracassado. Ele durou 6 meses. 6 meses queimando qualquer dinheiro inicial que conseguiu juntar, destruindo sua reputação no setor e provando exatamente por que você não rouba um plano de negócios cuidadosamente pesquisado de outra pessoa quando não faz ideia de como executá-lo. Eu deveria ter me sentido vingado. E eu senti um pouco de satisfação, mas na maior parte do tempo eu só me senti cansado, cansado de estar com raiva, cansado de pensar na traição. Eu queria seguir em frente com a minha vida, não ficar preso nesse ciclo de amargura. Então, em dezembro, eu decidi fazer o que deveria ter feito lá em maio. Eu lancei a Keystone Vacation Management, a versão real, a minha versão. Eu tinha passado os últimos 6 meses observando Cameron cometer todos os erros que eu sabia que precisava evitar. Eu tinha visto exatamente o que não fazer. Agora eu sabia que podia fazer direito. Registrei uma nova empresa, construí um site profissional, investi em equipamentos e treinamento de fotografia adequados. Mais importante ainda, usei minha década de conexões na indústria da hospitalidade para garantir meus primeiros 5 clientes antes mesmo do lançamento oficial. Minha abordagem era diferente da tentativa fracassada do Cameron em tudo que realmente importava. Eu comecei pequeno e foquei em qualidade em vez de quantidade. Cada propriedade recebeu um plano de serviço personalizado, baseado nas necessidades reais do proprietário. Eu investi em fotografia profissional porque sabia o quão cruciais eram as primeiras impressões. Construí relações com prestadores de manutenção locais com quem eu trabalhava havia anos. Criei procedimentos operacionais detalhados para cada cenário, porque eu já tinha vivido todos eles ao longo dos meus anos no resort. No final de dezembro, eu tinha 8 propriedades sob gestão. Em meados de janeiro, eu já tinha 15. O boca a boca entre os proprietários se espalhou rapidamente, especialmente depois do fracasso espetacular do Cameron, que deixou muita gente procurando alternativas competentes. Cada cliente que eu trazia era alguém que tinha uma história de terror sobre a primeira versão fracassada da Keystone ou conhecia alguém que tinha. Fevereiro trouxe meu primeiro grande teste. Uma das propriedades teve um cano estourado durante uma onda de frio enquanto os hóspedes estavam hospedados. Recebi a ligação às 11 da noite em uma quinta-feira. Em 30 minutos, havia um encanador licenciado no local. Transferi os hóspedes para uma propriedade comparável que eu administrava nas proximidades, sem custo adicional. O conserto foi concluído em 48 horas e ofereci um reembolso parcial pelo transtorno. Esse tipo de gestão de crise só vem de anos de experiência lidando com emergências operacionais. A proprietária ficou tão impressionada que indicou 3 amigos que também tinham imóveis de temporada. No final de fevereiro, eu estava gerenciando 22 propriedades e precisei contratar meu primeiro funcionário, um assistente administrativo em meio período para ajudar com agendamentos e comunicação com hóspedes. Março foi quando as coisas ficaram interessantes. Eu estava à minha mesa numa noite, revisando os resultados financeiros mensais, porque a Keystone tinha oficialmente se tornado lucrativa no 3º mês, quando meu telefone tocou, número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. Jake, é o Cameron. Eu deveria ter desligado imediatamente, mas a curiosidade falou mais alto. Eu não falava com ele havia 10 meses, não o via desde o Memorial Day, não reconhecia sua existência além da vaga consciência de que éramos tecnicamente parentes. O que você quer? Minha voz saiu fria, sem emoção. Eu preciso falar com você. Podemos nos encontrar em algum lugar? Não. Por favor, só me escuta. Eu sei que errei, eu sei que te machuquei, mas eu preciso da sua ajuda. A audácia absoluta. Você precisa da minha ajuda? Você roubou minha namorada e minha ideia de negócio, lançou sem mim, quebrou em 6 meses e agora precisa da minha ajuda? Eu cometi erros, eu sei disso, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não estava pensando com clareza. As coisas com Alex simplesmente aconteceram e a parte do negócio foi estúpida e eu deveria ter te incluído. As coisas com Alexis não simplesmente aconteceram. Você fez uma escolha. Várias escolhas. E roubar meu negócio não foi um erro, foi um roubo calculado. Eu sei, você está certo. Eu não estou tentando dar desculpas. É só que eu estou em um lugar muito ruim agora. O negócio faliu, eu estou quebrado, devo dinheiro para pessoas, meu crédito está destruído, e Alexis? Ele parou de falar. Eu esperei. O silêncio se estendeu. A Alexis me deixou, ele disse finalmente. 2 semanas depois que fechamos a Keystone. Ela disse que não podia ficar com alguém que fosse um fracasso tão grande. Ela está saindo com um dentista com quem trabalha agora. Eles estão noivos. Eu ri. Não consegui evitar. O karma era perfeito demais. Então deixa eu ver se entendi. Você me traiu, roubou o meu negócio,
fracassou miseravelmente, perdeu todo o seu dinheiro e a garota pela qual você me traiu te deixou por outra pessoa. E agora você está me ligando por que exatamente? Porque você é meu irmão. Porque eu preciso de ajuda para me reerguer. Porque eu ouvi dizer que você lançou a Keystone e que está funcionando de verdade. E talvez você pudesse me dar um emprego ou me deixar comprar uma parte ou... Não, Jake, por favor, eu estou desesperado. Eu não tenho para onde ir. Você fez suas escolhas, Cameron. Cada uma delas. Você escolheu dormir com a minha namorada. Você escolheu roubar meu negócio. Você escolheu me excluir e lançar tudo sem mim. Agora você vai viver com essas escolhas. Eu faço qualquer coisa. Eu trabalho de graça. Eu serei seu assistente. Eu limpo propriedades. O que você precisar, por favor, me ajuda. A coisa sobre pessoas que te traem é que elas sempre voltam quando precisam de algo. Elas nunca voltam para realmente consertar as coisas. Elas voltam porque as outras opções acabaram. Aqui está o que vai acontecer, eu disse mantendo a voz firme. Você vai desligar esse telefone, vai resolver a sua própria vida e nunca mais vai entrar em contato comigo. Nós não somos mais irmãos. Essa relação morreu no momento em que você decidiu que a sua namorada e a ideia de negócio do seu próprio irmão valiam mais do que a sua integridade. Eu estou falando sério, Cameron. Não me ligue, não mande mensagens, não apareça no meu escritório. Acabou, definitivamente. Eu desliguei antes que ele pudesse responder, bloqueei o número, me recostei na cadeira e esperei aquela sensação de satisfação chegar. Ela não veio. Eu só me senti vazio, mas também livre, como se cortar aquele último laço tivesse me libertado de algo que eu vinha carregando havia meses. 2 semanas depois, Alexis apareceu no meu escritório. A Keystone tinha crescido o suficiente para que eu alugasse uma pequena sala comercial em um prédio profissional no centro da cidade. Nada luxuoso, apenas um espaço limpo onde eu podia me encontrar com clientes e ter uma base para as operações. Eu estava no meio de uma chamada de vídeo com um proprietário quando minha assistente bateu na porta, visivelmente desconfortável. Tem alguém aqui para te ver, ela sussurrou, disse que é algo pessoal. Eu falei que você estava ocupado, mas ela não quer ir embora. Encerrei a chamada e disse para minha assistente mandá-la entrar. Alexis entrou pela porta parecendo exatamente como eu lembrava, bonita, arrumada, profissional. Ela também parecia nervosa, o que era novidade. Oi, Jake. Você tem 5 minutos, faça valer a pena. Ela se sentou em frente à minha mesa, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Eu queria falar com você para pedir desculpas de verdade, para explicar. Não há nada para explicar. Você me traiu com o meu irmão. Bem direto. Não foi assim, só que aconteceu tudo tão rápido. Cameron e eu estávamos trocando mensagens sobre o negócio, começamos a conversar mais e os sentimentos surgiram. Para. Eu não me importo com a linha do tempo do seu caso. O que você realmente quer? Ela respirou fundo. Eu ouvi dizer que o Cameron te ligou pedindo ajuda. As notícias correm rápido. Ele me disse que você recusou, que bloqueou ele. Eu entendo porque você está com raiva dele, mas, Jake, ele está passando por um momento muito difícil, ele precisa de ajuda. Aquilo era inacreditável. E você veio aqui defender o meu irmão? O mesmo irmão que você deixou 2 meses atrás por outro homem? O mesmo com quem você nem está mais? Eu sei como isso parece, mas apesar de tudo o que aconteceu entre nós, eu ainda me importo com vocês dois. Eu odeio ver ele sofrendo. Eu pensei que talvez, se eu falasse com você. Deixa eu te parar aí mesmo. Você não tem mais o direito de se importar comigo. Você abriu mão desse direito quando decidiu dormir com o Cameron. E definitivamente não tem o direito de aparecer no meu local de trabalho pedindo que eu ajude ele. Nenhum de vocês tem qualquer direito à minha compaixão, à minha ajuda ou ao meu tempo. Mas ele é seu irmão. Biologia não significa nada quando alguém prova que não valoriza a relação. Cameron escolheu a si mesmo em vez de mim. Você escolheu a si mesma também. Agora vocês dois vão lidar com as consequências sem esperar que eu conserte tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O antigo eu teria se sentido culpado, teria amolecido, ao menos fingido considerar o pedido. O novo eu só se sentia cansado de todo mundo esperar que eu fosse o cuidador emocional de pessoas que me machucaram. Eu cometi um erro, ela disse em voz baixa. Nós dois cometemos. Nós te machucamos e sentimos muito. Isso não conta para nada? Você quer crédito por pedir desculpas depois de receber exatamente o que merecia? Você me deixou pelo Cameron, tudo bem. Ele lançou um negócio que fracassou, tudo bem. Você deixou ele por outro cara, tudo bem. Essas são consequências naturais das escolhas que vocês fizeram. Eu não vou resgatar nenhum de vocês da realidade que criaram. E o perdão? E as segundas chances? Perdão não é o mesmo que reconciliação.
Eu posso perdoar vocês dois eventualmente, mas isso não significa que eu deva minha ajuda, minha amizade ou minha presença na vida de vocês. Vocês dois queimaram essa ponte até o chão. Não há reconstrução. Ela se levantou, percebendo que a conversa não estava indo como esperava. Eu sinto muito mesmo, Jake, por tudo. Espero que um dia você consiga ver isso. Seu pedido de desculpas foi registrado. Minha resposta continua sendo não, seja lá o que você fosse pedir em seguida, qualquer favor que achou que conseguiria me convencer a conceder. A resposta é não. Agora, por favor, vá embora. Eu tenho trabalho de verdade para fazer. Ela saiu sem dizer mais nada. Eu observei ela sair do meu escritório, do meu prédio e, espero, da minha vida para sempre. Minha assistente apareceu na porta com um olhar preocupado. Você está bem, chefe? Estou, eu disse, surpreso ao perceber que era verdade. Eu realmente estou. As semanas seguintes foram tranquilas. Nenhuma ligação do Cameron, nenhuma visita. Surpresa da Alexis, nenhum familiar tentando mediar. Apenas eu tocando meu negócio, reconstruindo minha vida passo a passo. A Keystone continuou crescendo. Em abril, eu já tinha 35 propriedades sob gestão e contratado mais 2 funcionários, um coordenador dedicado de limpeza e um responsável por manutenção. Em maio, eu já estava planejando expandir para o condado vizinho. O negócio que eu sempre sonhei em construir estava realmente acontecendo e estava dando certo porque eu sabia o que estava fazendo. Meus pais eventualmente perguntaram sobre o Cameron. Eu contei tudo, o roubo da namorada, a traição no negócio, a completa falta de remorso até o momento em que ele precisou de algo de mim. Meu pai chegou a pedir desculpas, disse que não tinha percebido quão grave tinha sido. Minha mãe demorou mais para aceitar, ainda presa à ideia de que ele é seu irmão, mas até ela acabou admitindo que o que Cameron fez era imperdoável. Eu não os odiava mais, nem Cameron nem Alexis. Ódio exige energia demais, investimento emocional demais. Eles eram apenas pessoas que fizeram escolhas egoístas e tiveram que viver com elas. Os problemas deles não eram minha responsabilidade. A redenção deles não era meu projeto. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter dado uma segunda chance ao Cameron, se eu gostaria de tê-lo ajudado quando ele pediu. A resposta é simples, não, nem um pouco. Cameron não queria uma segunda chance para consertar as coisas comigo. Ele queria ser salvo das consequências das próprias ações. Há uma diferença enorme. Uma verdadeira segunda chance teria começado com ele assumindo total responsabilidade sem esperar nada de mim. Teria sido ele traçando o próprio caminho, reconstruindo a própria vida e provando, com ações consistentes ao longo do tempo, que realmente tinha mudado. Em vez disso, ele me ligou porque estava quebrado e desesperado e me viu como uma solução para problemas que ele mesmo criou. Isso não é arrependimento, é oportunismo. O mesmo vale para Alexis. Ela não apareceu para fazer as pazes. Ela apareceu para tentar me recrutar para salvar alguém que ajudou a destruir nosso relacionamento. Nenhum dos dois realmente se importava com a dor que causou. Eles só se importavam com o que eu podia fazer por eles agora que os planos deles tinham desmoronado. A questão da vingança é que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Eu não precisei sabotar o negócio do Cameron. Ele fez isso sozinho por pura incompetência. Eu não precisei desejar coisas ruins para Alexis. As próprias escolhas dela a levaram exatamente para onde ela acabou. Tudo o que eu fiz foi proteger minha paz, construir meu negócio do jeito certo e me recusar a deixar o caos deles voltar para minha vida. Hoje, a Keystone Vacation Management está se aproximando do primeiro aniversário sob minha liderança. Nós gerenciamos 52 propriedades em 2 condados. Tenho uma equipe de 5 funcionários competentes, confiáveis e que realmente entendem de hospitalidade. Temos uma lista de espera de proprietários que querem trabalhar conosco. Minha agenda está totalmente cheia com 3 meses de antecedência. O negócio que eu sonhei em construir está superando até as minhas próprias expectativas, e eu fiz isso sem Cameron, sem Alexis, sem ninguém que provou não merecer fazer parte do meu sucesso. Não vou fingir que nunca penso neles às vezes. Você não apaga anos de relacionamento da noite para o dia. Mas quando penso neles agora, não é mais com raiva ou dor. É mais como pensar em um filme que assisti uma vez, algo que aconteceu, teve impacto e depois terminou. Eles são personagens de um capítulo anterior da minha vida, um capítulo que agora está fechado. Meus pais querem que eu me reconcilie com o Cameron algum dia. Eles acham que a família deve ficar unida aconteça o que acontecer. Eu discordo. Família é conquistada com lealdade e respeito, não apenas com DNA compartilhado. Cameron deixou de ser minha família quando escolheu me trair da pior forma possível. O sangue pode ser mais espesso que a água, mas a confiança é mais espessa que o sangue. Quanto a Alexis, eu soube por conhecidos em comum que ela realmente se casou com aquele dentista. Bom para ela, eu acho. Espero que ela seja feliz.
Espero que ele nunca precise se perguntar se ela está dormindo com o irmão dele. Espero que o relacionamento dele seja tudo aquilo que o nosso não foi. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meus pais me excluíram de uma viagem de confraternização em família. Meu pai mandou uma mensagem dizendo não pergunte. Você não está na lista, e depois eles cobraram tudo no meu cartão. Então eu levei eles ao tribunal e vi tudo desmoronar. Ei, Reddit, depois de 8 anos ajudando eles a sair do buraco, minha família reservou uma viagem de luxo para esquiar sem mim. Meu pai disse que eu não estava convidado. O que aconteceu depois não foi nada do que eles esperavam. Eu, 32 anos, homem, trabalho como supervisor de operações de frota na Medline Logistics, uma distribuidora regional de suprimentos médicos com sede em Denver. Um título chique para um cara que garante que remessas refrigeradas de insulina não estraguem em um caminhão quebrado nos arredores de Cheyenne às 3 da manhã. Eu gerencio a otimização de rotas em 11 estados e coordeno entregas médicas de emergência. Meu salário é confortável, na casa dos 6 dígitos, nada absurdo. Meu cartão corporativo tem um limite de $45.000 para flexibilidade operacional, e eu nunca abusei desse privilégio nem uma única vez. Meu irmão mais velho, Brennan, tem 37 anos. Ele é corretor de imóveis, o que soa impressionante até você perceber que ele está prestes a fechar um grande negócio há 6 anos. Toda vez que o mercado muda, ele muda de estratégia. Toda vez que as comissões secam, ele se reinventa. O que ele realmente tem é um talento para fazer o fracasso soar como empreendedorismo. Minha irmã mais nova, Massi, tem 31 anos. Ela é uma organizadora de eventos freelancer, e com isso quero dizer que ela planeja festas para amigos ricos que a pagam com exposição e convites para brunch, enquanto o aluguel de verdade dela é pago por outra pessoa. A bio do Instagram dela diz criando momentos memoráveis, o que é irônico, porque os momentos mais memoráveis que ela cria são aqueles em que pede dinheiro às 11 da noite de uma terça-feira. E depois tem eu, o filho do meio, o estável, o cara para quem ligam quando o aluguel falta no fim do mês. Nos últimos 8 anos, dei ao Brennan cerca de $18.000 em empréstimos que nunca foram pagos. Depósitos de segurança após términos de relacionamento, consertos de carro depois de acidentes que de alguma forma nunca foram culpa dele, dinheiro de emergência quando os cartões de crédito estouraram, financiamento de campanhas de geração de leads que geraram exatamente 0 leads. O pior foi provavelmente os $2.400 que transferi para ele para equipamentos essenciais de negócios, que acabaram sendo um drone para tirar fotos de imóveis. Ele usou 2 vezes antes de vender no Facebook Marketplace por metade do que eu paguei. Nunca vi um centavo desse dinheiro também. A conta acumulada da Massi girava em torno de $11.000. Falta de aluguel quando clientes sumiam, equipamentos para o negócio de eventos que ela vendeu 6 meses depois, um laptop que custou mais do que meu primeiro carro porque ela precisava dele para apresentações, que aparentemente só fez uma vez. Depois teve os $800 para um curso de fotografia que iria transformar o negócio dela. Ela nunca terminou. As credenciais de login expiraram depois de 2 meses. Meus pais, mais $8.000 ao longo dos anos. Impostos sobre a propriedade que vieram mais altos do que o esperado, um novo aquecedor quando deles quebrou em pleno meio de janeiro, jantares de feriado que queriam organizar, mas não tinham como bancar. No ano passado, cobre $900 para o registro e a inspeção do caminhão do meu pai depois que ele deixou ambos vencerem. Ele dirigiu mesmo assim por 3 meses, arriscando multas que definitivamente não podia pagar, antes de finalmente me pedir para salvá-lo. No total, cerca de $37.000 em apoio familiar ao longo de 8 anos. O último dia de ação de graças foi o exemplo perfeito. Gastei $1.800 em buffet. Decoração porque minha mãe queria algo digno do Pinterest. Brennan chegou 2 horas atrasado com uma nova namorada que ninguém conhecia e reclamou que o peru estava seco. Massi passou toda a refeição no celular, coordenando a festa de aniversário de algum influenciador. Meus pais fizeram um brinde, agradecendo a todos por se reunirem como família. Eles mencionaram a promissora carreira imobiliária do Brennan. Mencionaram o negócio de eventos em crescimento da Massi. Não mencionaram meu nome nenhuma vez, nem quando estavam comendo a comida que eu paguei. Eu aguentei aquele jantar com um sorriso tenso, porque estava anotando tudo mentalmente. Era uma noite de terça-feira no início de novembro quando meu celular vibrou com uma notificação do grupo da família, aquele que ficava em silêncio por semanas até alguém precisar de dinheiro ou ter alguma notícia para ser aplaudida. A mensagem era da minha mãe. Grande anúncio, pessoal. Vamos fazer uma viagem de confraternização em família para Aspen em dezembro. Esqui, banheiras de hidromassagem, um chefe particular pela semana inteira, a experiência de luxo completa. A Massi encontrou o chalé mais lindo, com vista para as montanhas e piscina aquecida. O Brennan está coordenando as atividades e os passes de esqui. Vai ser absolutamente mágico. Eu encarei a tela.
Dezembro em Aspen, em plena alta temporada. Um chalé por uma semana sairia no mínimo por $4.000, provavelmente mais perto de 5.000 para qualquer coisa com piscina aquecida. Passes de esqui para várias pessoas seriam mais $1.500 facilmente. Um chefe particular, acrescente $2.000 ou mais dependendo do cardápio. Aquilo não era uma viagem casual. Eram umas férias de 12 a 15 mil dólares que ninguém na minha família realmente podia pagar. Eu digitei uma resposta: parece ótimo. Quando vamos reservar? Posso checar minha escala de trabalho e pedir folga com antecedência. Os 3 pontinhos apareceram, depois desapareceram, depois apareceram de novo. Ficaram ali por quase 2 minutos completos. A resposta do meu pai chegou primeiro, curta e seca: não pergunte. Você não está na lista. Eu li 3 vezes. Minha mãe respondeu segundos depois: Fletcher, querido, essa viagem é realmente para pessoas que têm estado sob muito estresse ultimamente. O Brennan acabou de perder aquela grande listagem em que vinha trabalhando há meses e precisa descomprimir. A Marcy tem trabalhado tanto para construir a base de clientes dela e está absolutamente exausta. Seu pai e eu precisamos de um tempo de qualidade com eles para nos reconectar e apoiá-los durante as dificuldades. Você tem seu emprego estável e sua rotina firme. Você está bem, não precisa disso do jeito que eles precisam. Você entende, não é? Eu deixei o telefone sobre a mesa de centro. Fui até a cozinha. Servi um copo de água e bebi devagar. 3 semanas antes, eu tinha transferido $650 para o Brennan para um conserto de carro de emergência. Ele mandou mensagem às 9 da noite de um domingo, em pânico, dizendo que não conseguia ir às visitas sem o carro. Transferi o dinheiro em 10 minutos, sem fazer perguntas. Ele nunca mais mencionou isso. 2 semanas antes disso, eu tinha transferido $400 para Marcy porque ela calculou mal o aluguel de novo. Ela ligou chorando, dizendo que o proprietário ia iniciar um processo de despejo. Eu cobri isso. No fim de semana seguinte, ela postou fotos de um brunch em um restaurante onde o prato médio custava $45. 6 meses antes, eu tinha enviado aos meus pais $1.400 para cobrir a diferença do imposto sobre a propriedade. Minha mãe havia mandado um e-mail longo falando sobre o quanto eles estavam estressados. Eu escrevi um cheque e enviei pelo correio no mesmo dia. Eles organizaram um churrasco naquele verão e nunca mencionaram minha contribuição uma única vez. Mais uma viagem de esqui de luxo que era para a família de verdade, não eu. Peguei meu telefone e digitei uma resposta no grupo da família. Minha mensagem foi direta e clara. Antes de alguém reservar qualquer coisa, precisamos resolver os $37.000 em empréstimos que me devem. Brennan deve $18.000, Marcy deve $11.000, mãe e pai devem $8.000. Tenho registros de todas as transferências ao longo de 8 anos. Se vocês podem pagar uma viagem de luxo para Aspen, podem pagar para me devolver o dinheiro primeiro. Me avisem quando estiverem prontos para discutir planos de pagamento. Apertei enviar e fui dormir. As respostas vieram rápido. Meu telefone vibrou sem parar pela hora seguinte. Eu deixei vibrar. Brennan foi o primeiro. Você está falando sério agora? Aquilo não eram empréstimos, era família ajudando família. Você nunca disse nada sobre pagar de volta. Marcy veio em seguida. Isso é tão doloroso, Fletcher. Não acredito que você jogue dinheiro na nossa cara desse jeito. Somos sua família, não seus devedores. Isso é um comportamento realmente tóxico. Minha mãe tentou controlar os danos. Querido, acho que houve um mal-entendido. Sempre apreciamos sua ajuda nos momentos difíceis, mas chamar isso de empréstimos parece que você está colocando condições no amor. Família não funciona assim. Podemos falar disso em particular? Meu pai foi direto. Você está fora de linha. Ninguém te deve nada se você deu o dinheiro livremente. Você não pode exigir de volta anos depois só porque está chateado com uma viagem. Cresça. Li todas as mensagens na manhã seguinte, tomando café. Depois abri meu aplicativo bancário e documentei cada transferência que fiz, datas, valores, contexto das mensagens de texto em que prometiam me pagar assim que as coisas melhorassem. Criei uma planilha limpa, profissional, inegável. Então abri o aplicativo do meu cartão corporativo para congelar a conta como precaução. Foi aí que vi uma notificação que eu tinha perdido durante a noite. Um alerta de cobrança do emissor do cartão, do tipo que dispara automaticamente para transações acima de $500. Aspen Peak Loading, $8.500. Minhas mãos ficaram geladas. Rolei a tela e vi outra cobrança. Summit Pass Ski Co., $1.450. Outra, Alpine Private Chef Services, $3.200. Outra, Aspen Luxury Transportation, $2.800. Outra, Mount Equipment Rentals, $1.950.
Outra, Aspen Grocery and Catering Delivery, $1.200. Outra, Mountain Spa and Wellness Services, $1.800. Outra, Baco Contra Adventure Bookings, $950. Outra, Summit Restaurant Reservations, $550. Eles já tinham reservado tudo enquanto eu dormia, enquanto me diziam para crescer e parar de ser tóxico. Eles simplesmente seguiram em frente e cobraram meu cartão corporativo sem pedir, sem autorização, sem sequer fingir se importar com a minha resposta no grupo da família. A linha de observação da cobrança de hospedagem dizia: reserva de chalé, 15 a 22 de dezembro, grupo de 4 pessoas, grupo de 4, não 5, 4. Sentei à mesa da cozinha e abri meu laptop. Meu supervisor não estaria no escritório por mais 3 horas, mas comecei a redigir um e-mail mesmo assim. Linha de assunto: urgente, uso não autorizado de cartão corporativo. Expus tudo em detalhes clínicos. Membros da família obtiveram informações do meu cartão sem autorização. Múltiplas cobranças totalizando mais de $22.000 foram lançadas durante a noite. Eu tinha documentação de que fui explicitamente excluído da viagem planejada. Precisava de orientação sobre procedimentos de denúncia de fraude e protocolos de contestação. Anexei capturas de tela do grupo da família. Anexei capturas de tela das cobranças. Anexei minha planilha de documentação dos empréstimos mostrando $37.000 em dívidas familiares não pagas como contexto de motivação. Apertei enviar às 6 da manhã. Em seguida, liguei para o emissor do meu cartão corporativo. O departamento de fraudes abria às 7 da manhã. Eu já estava em espera quando eles começaram a atender. A representante que atendeu me conduziu pela situação com calma. Expliquei tudo, cobranças não autorizadas feitas por membros da família. Eu tinha documentação explícita de que não estava envolvido na viagem. Precisava registrar imediatamente um relatório formal de fraude. Ela me orientou pelo processo de declaração juramentada. Tive que confirmar que não dei permissão. Tive que confirmar que queria prosseguir com uma investigação completa. Tive que reconhecer que fazer alegações falsas era um crime grave. Confirmei tudo sem hesitar. Ela me forneceu um número de caso de fraude FR2847392. Ela disse que as cobranças seriam sinalizadas enquanto a investigação estivesse em andamento e que eu deveria entrar em contato diretamente com cada fornecedor para informá-los sobre a contestação. Ela disse que os comerciantes poderiam exigir boletins de ocorrência se resistissem. Eu agradeci e desliguei. Minha supervisora me ligou às 7 da manhã. Ela tinha lido meu e-mail e disse que já o havia encaminhado para o jurídico e para a área de conformidade. Disse que eu tinha seguido o protocolo correto e que a empresa me apoiaria totalmente, porque aquilo era um caso clássico de fraude com cartão corporativo. O departamento jurídico ligou às 8 da manhã. Precisavam do número do caso de fraude para o arquivo deles. Precisavam de cópias da declaração juramentada assinada. Perguntaram se eu queria que enviassem cartas de cessar e desistir para os membros da minha família. Eu disse que sim. Às 9 da manhã, eu já tinha uma advogada, não algum advogado aleatório encontrado na internet. O departamento jurídico da empresa me designou alguém do escritório externo, uma especialista em litígios que lidava com casos de fraude corporativa. Ela me ligou diretamente e falou com aquele tipo de voz que sugeria que já tinha feito homens adultos chorarem em depoimentos. Ela perguntou se eu queria prestar queixa criminal. Eu disse que queria todas as opções sobre a mesa. Ela disse que redigiria cartas de cobrança imediatamente, exigindo reembolso total em até 14 dias ou enfrentaria um processo criminal. Disse que as cartas seriam enviadas por correio registrado até o fim do expediente daquele dia. Então ela disse algo que fez tudo se encaixar. Fletcher, o uso não autorizado de um cartão corporativo não é apenas roubo de você, é roubo do seu empregador. A empresa tem legitimidade para processar isso criminalmente, independentemente dos seus sentimentos pessoais. Você entende o que isso significa? Eu entendi. Significava que minha família tinha acabado de cometer um crime que minha empresa poderia processar de forma independente. Registre tudo, eu disse a ela, criminal e civil. Quero que eles entendam exatamente o que fizeram. Ela explicou que o caso criminal cobriria apenas a fraude do cartão corporativo. O dinheiro mais antigo da família era separado e teria de ser tratado no tribunal civil. Ela também me disse para parar de usar termos federais de impacto, porque aquilo era um caso estadual. Tudo bem para mim. Eu não me importava com o nome. Eu me importava que estivesse documentado. Então ela fez uma pausa e perguntou se eu tinha certeza. Uma vez que apresentamos queixas criminais, o processo segue adiante independentemente da pressão familiar. A polícia se envolve, promotores se envolvem, isso se torna permanente. Eles cobraram meu cartão corporativo enquanto me diziam que eu não era bom o suficiente para participar das férias deles, depois que pedi o reembolso dos $37.000 que me deviam. Eu tinha certeza. Vou mandar a carta de cobrança hoje e coordenar com a polícia local. Amanhã, espere ligações de detetives.
Até o fim da semana. Fui trabalhar como se fosse uma quarta-feira normal. Coordenei remessas de insulina. Revisei relatórios de otimização de rotas. Almocei na minha mesa. Meu telefone vibrava constantemente. O grupo da família estava em ebulição. Mensagens individuais de cada membro da família. Correios de voz se acumulando. Eu não li nada. Eu tinha terminado de negociar com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Naquela tarde, comecei a ligar para os fornecedores. A empresa do chalé foi a primeira. Expliquei que acusações criminais por fraude tinham sido registradas. Forneci meu número de caso. Forneci as informações de contato da minha advogada. Disse que a reserva precisava ser cancelada imediatamente e todas as cobranças revertidas, ou eles seriam incluídos no processo civil. A atendente ficou em silêncio. Ouvi o som do teclado. Ela me colocou em espera por exatamente 90 segundos. Quando voltou, o tom dela tinha mudado completamente, profissional, com preocupação substituindo a voz padrão de atendimento ao cliente. Ela confirmou que a reserva estava sob revisão e pediu que eu enviasse o boletim de ocorrência e a documentação do caso de fraude para o departamento jurídico deles. Em 5 minutos, estava na caixa de entrada deles. Eles reverteram em 20 minutos. A empresa dos passes diz que tentou argumentar sobre a política de cancelamento. Um gerente entrou na linha e começou a ler um roteiro dizendo que todas as vendas eram finais, dependentes do clima e sujeitas a termos e condições. Eu deixei ele terminar e então disse que minha advogada estava redigindo intimações para os registros de processamento de pagamento deles enquanto falávamos. Disse que eles poderiam brigar no tribunal se quisessem gastar honorários jurídicos defendendo uma transação fraudulenta. Disse que eu tinha documentação mostrando que fui explicitamente excluído da viagem enquanto meu cartão estava sendo cobrado. Dei a ele o número direto da minha advogada e sugeri que ligasse para ela antes do fim do expediente. Ele reverteu em 15 minutos. O serviço de chefe particular realmente pediu desculpas. A proprietária entrou na linha pessoalmente e disse que já tinha lidado com casos de fraude antes e entendia completamente. Ela processou o estorno enquanto eu ainda estava na chamada e me enviou a confirmação por e-mail em poucos minutos. Ela inclusive marcou os nomes da minha família no sistema para impedir reservas futuras. Até o fim do expediente da quarta-feira, eu tinha contatado 9 fornecedores, e os 9 reverteram as cobranças. Total recuperado, $22.400. O grupo da família virou um caos, mais de 100 mensagens em 6 horas. Rolei por elas naquela noite com os pés para cima, comendo comida chinesa que sobrou. Brennan, o que você fez? O chalé acabou de ligar dizendo que nossa reserva foi cancelada por causa de acusações de fraude. Você enlouqueceu? Isso é um comportamento absolutamente psicótico. Massi, você registrou um boletim de ocorrência contra a própria família por causa de uma viagem? Não acredito que você esteja fazendo isso. Mamãe está tendo um colapso, não para de chorar, você está feliz agora? Mãe, Fletcher, por favor, eu imploro, ligue para essas pessoas, diga que foi um engano, vamos resolver a situação do pagamento, vamos dar um jeito, só por favor pare com isso antes que vá mais longe. Seu pai está falando com advogados agora mesmo, isso está destruindo nossa família. Pai, quer jogar pesado? Tudo bem. Estamos consultando um advogado sobre difamação e assédio. Você está fazendo acusações falsas para destruir nossas reputações. Isso vai te custar mais do que tudo que você já nos deu. Cancele seu advogado imediatamente ou enfrente as consequências. Tirei uma captura de tela da mensagem do meu pai. Encaminhei para minha advogada com uma nota dizendo para adicionar ameaças ao processo. Ela respondeu em poucos minutos. Anotado, as cartas de cobrança saem amanhã de manhã. Queixas criminais serão registradas na sexta-feira. Terminei minha comida chinesa. Assisti a um episódio de uma série documental sobre pesquisas na Antártida. Fui dormir às 10 da noite. Na manhã de quinta-feira, meus pais apareceram no meu apartamento. Eu estava saindo para o trabalho às 6 da manhã quando os encontrei estacionados em frente ao meu prédio. Meu pai saiu da caminhonete primeiro. Minha mãe ficou no banco do passageiro, parecendo que não dormia havia dias. Fletcher, a voz do meu pai tinha aquele tom duro, o mesmo que costumava me deixar nervoso quando eu era mais novo. Precisamos conversar sobre essa situação antes que saia do controle. Continuei andando em direção ao meu carro. Já saiu do controle, vocês cometeram fraude. Eu registrei os relatórios, essa é toda a conversa. Ele se colocou na minha frente. Você vai destruir esta família por causa de dinheiro, é isso que você é agora. Eu pedi que vocês pagassem os $37.000 que me devem antes de reservar uma viagem de luxo. Vocês me chamaram de tóxico e cobraram meu cartão corporativo em vez disso. É isso que vocês são, sempre foram. Minha mãe saiu da caminhonete, o rosto vermelho. Nós não sabíamos que você estava falando sério sobre esses empréstimos. Achamos que você só estava chateado por não ter sido convidado.
Se você tivesse explicado claramente que realmente esperava o pagamento, teríamos lidado com isso de outra forma. Eu te enviei uma mensagem detalhada com os valores exatos devidos. Você me chamou de tóxico e depois usou meu cartão sem permissão. Isso é fraude, pela definição legal. O rosto do meu pai ficava cada vez mais vermelho. Você registrou queixas criminais contra os próprios pais. Você entende o que isso significa? Podemos ter antecedentes criminais, podemos enfrentar acusações, sua mãe pode ir para a cadeia por causa do quê? Um mal-entendido sobre um cartão de crédito? Então vocês deveriam ter perguntado antes de usar, como adultos. Contornei ele e continuei em direção ao meu carro. Fletcher, a voz da minha mãe falhou. Por favor, vamos te pagar tudo o que você quiser, só ligue para a sua advogada e mande ela cancelar tudo. Vamos montar planos de pagamento, vamos dar um jeito, por favor pare com isso. Destranquei meu carro. Vocês tiveram 8 anos para me pagar. Nunca tiveram intenção de pagar. Essa viagem só deixou isso óbvio. Então a resposta é não. Você realmente vai deixar seus pais serem presos por causa disso? Meu pai gritava. Agora você vai mesmo nos jogar no sistema de justiça criminal. Você faz isso com a própria mãe? Abri a porta do carro. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Eu só fui o que parou de fingir que isso era normal. Entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor, vi minha mãe desabar contra a caminhonete. Meu pai ficou ali, com o punho cerrado, me encarando enquanto eu me afastava. Eu não senti nada além de alívio. Na manhã de sexta-feira, minha advogada me ligou com uma atualização. As cartas de cobrança foram entregues ontem por correio registrado a todos os 4 membros da família, seus pais, irmão e irmã. Cada um recebeu notificação formal da dívida de $37.000, mais os $22.400 das cobranças fraudulentas. O lado criminal se referia à fraude de $22.400. A cobrança civil era pelos $37.000, 2 caminhos separados. Eles têm 14 dias para responder com pagamento integral ou enfrentar processo civil e o andamento criminal. Coordenei com o gabinete do promotor distrital de Denver nesta manhã. Eles estão revisando o caso para possível acusação. O envolvimento corporativo torna tudo mais forte. Sua empresa está disposta a levar isso adiante como fraude corporativa, o que implica penalidades mais severas do que furto pessoal. Também registrei denúncia junto ao gabinete do Procurador-Geral do Colorado por uso não autorizado de um dispositivo de transação financeira, acusações relacionadas às transações fraudulentas do cartão. Quão graves são as acusações? Crime de classe 4 pelo valor da fraude. Se condenados, os membros da sua família podem enfrentar de 2 a 6 anos de prisão e multas de até $500.000 no total. O uso não autorizado de um dispositivo de transação financeira acrescenta acusações adicionais. O gabinete do promotor provavelmente oferecerá acordos, mas eles ainda resultariam em antecedentes criminais e exigências de restituição. Sentei no meu carro no estacionamento do depósito, o motor ainda ligado. O que acontece agora? Detetives entrarão em contato com cada membro da família dentro de 48 horas para entrevistas voluntárias. Se recusarem ou chamarem advogados imediatamente, mandados de prisão serão emitidos. O promotor quer esse caso. Fraude corporativa com documentação clara é rara. Eles estão levando isso a sério, ainda bem. Minha advogada fez uma pausa. Fletcher, preciso ser clara, quando o processo criminal começa, você não pode pará-lo. Mesmo que sua família pague tudo de volta, o Estado ainda pode processar. Você tem absoluta certeza de que quer prosseguir? Eu pensei em não pergunte, você não está na lista. Pensei nos $37.000 em empréstimos não pagos. Pensei neles cobrando meu cartão enquanto me chamavam de tóxico por pedir o reembolso. Tenho certeza. Arquive tudo. Entendido. Vou mantê-lo informado. Naquela tarde, Brennan me ligou 17 vezes. Marcy ligou 23 vezes. Meus pais ligaram 9 vezes. Bloqueei todos os números depois que as primeiras mensagens de voz começaram a chegar, metade ameaças, metade súplicas. A única mensagem que salvei foi do meu pai. A voz dele tremia. Um detetive acabou de me ligar. Ele disse que sou suspeito em uma investigação de fraude criminosa. Ele quer que eu vá para uma entrevista. Fletcher, o que você fez? Isso é insano. Me ligue de volta imediatamente. Precisamos consertar isso antes que seja tarde demais. Encaminhei para minha advogada. Ela respondeu, bom. As engrenagens estão girando. Na noite de sexta-feira, cheguei do trabalho e encontrei meu irmão esperando do lado de fora do meu prédio. Brennan estava péssimo, sem barba, olheiras profundas, andando de um lado para o outro perto da entrada como se estivesse ali há horas. Fletcher, ele se colocou na minha frente. Por favor, só 5 minutos, é tudo o que peço. Não. Um detetive me ligou hoje.
Ele disse que estou enfrentando acusações criminais graves. Crime grave, Fletcher. Posso perder minha licença imobiliária. Posso ir para a prisão. Mamãe e papai estão fora de si. Mas se não para de chorar. Você tem que cancelar isso. Eu não tenho que fazer nada. Você cometeu fraude. Encare as consequências. Foi um erro, não pensamos direito. Achamos que você ficaria bem com isso depois que explicássemos tudo. Íamos te pagar com a viagem. Fotos e vídeos. A Macy ia usar para o portfólio de eventos. Era para gerar renda para todos nós. Eu encarei ele. Você ia me pagar com exposição? Essa é a sua defesa? A gente só precisava dessa uma oportunidade para virar o jogo. Uma boa viagem para criar conteúdo, fazer networking e recarregar. Você sempre conseguiu pagar coisas que nós não conseguimos. Achamos que você entenderia. Achamos que você ia querer nos ajudar a ter sucesso. Eu ajudei vocês por 8 anos. Vocês gastaram tudo em nada. Acabou, Brennan. Vá falar com seu advogado em vez de comigo. Ele segurou meu braço. Por favor, estou implorando. Vou pagar cada centavo. Arrumo um emprego de verdade. Faça o que você quiser. Só faça isso desaparecer. Soltei meu braço. Você teve essa opção na terça-feira de manhã, quando pedi o reembolso. Você me chamou de tóxico em vez disso. Agora está enfrentando acusações. Isso se chama consequências. Você realmente vai deixar seu próprio irmão ir para a prisão? Vai mesmo ficar aí e agir como vítima depois de cometer fraude? Passei por ele em direção à entrada do prédio. Vá para casa, Brennan. Contrate um advogado. Pare de me incomodar. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Pelo vidro, vi ele ficar ali por mais 5 minutos antes de finalmente ir embora. O fim de semana foi silencioso. Fiz uma corrida longa no sábado de manhã. Trabalhei na minha mesa de centro à tarde. No domingo, preparei refeições para a semana e assisti futebol. Meu telefone ficou em silêncio. Eles finalmente perceberam que eu não estava atendendo. Então a segunda-feira aconteceu. Eu estava em uma reunião matinal de operações quando a assistente da minha supervisora bateu na porta da sala de conferências. Ela parecia desconfortável. Minha supervisora saiu para falar com ela e depois voltou e pediu que eu saísse por um momento para o corredor. Ela manteve a voz baixa. Fletcher, preciso que você saiba que o RH acabou de receber uma ligação de alguém que se identificou como sua mãe. Ela disse que você tem passado por problemas graves de saúde mental e que está fazendo acusações falsas contra sua família. Disse que você precisa de ajuda psiquiátrica e perguntou se a empresa tinha recursos para intervir. Minha mandíbula travou. Isso não é verdade, nada disso. Eu sei. O RH disse a ela que não pode discutir funcionários com terceiros e pediu que parasse de contatar a empresa. Mas ela também enviou um e-mail para 3 membros da equipe executiva alegando que você tem desviado fundos da empresa e que o relatório de fraude é você tentando encobrir seus rastros. Senti minha pressão subir. Ela fez o quê? O jurídico está cuidando disso. A segurança também foi notificada e sinalizou o prédio caso ela tente aparecer aqui. Mas eu queria que você soubesse o que está acontecendo antes de ouvir por outra pessoa. Ela também aparentemente tem ligado para outros funcionários pedindo que transmitam mensagens para você. Eles estavam tentando me demitir, tentando destruir minha carreira porque eu não deixei eles escaparem de uma fraude. Minha advogada me ligou 20 minutos depois. Ela já tinha ouvido do jurídico da minha empresa. Sua mãe cruzou uma linha séria. Fazer alegações falsas de desvio de dinheiro ao seu empregador pode configurar difamação civil e interferência ilícita na relação de trabalho. Você quer adicionar ações civis por isso? Isso se sustenta com a documentação que temos? Absolutamente. Ela enviou e-mails fazendo alegações falsas específicas que podem ser provadas como inverídicas. Isso é difamação clássica. Também podemos buscar uma ordem de proteção civil proibindo qualquer contato com você ou com seu empregador. Faça tudo isso. Considere feito. Também vou recomendar ao promotor que acelere o cronograma das acusações formais. Sua família está escalando de maneiras que sugerem perigo. Quanto mais rápido enfrentarem processos criminais reais, mais cedo esse comportamento para. Naquela noite, uma prima minha ligou. Ela era uma das poucas parentes que tinham permanecido neutras no drama familiar. Ela tinha estado naquele jantar de ação de graças. Ela tinha visto como me trataram. Fletcher, preciso te contar uma coisa. Sua mãe está ligando para todo mundo da família extensa, tias, tios, primos, pessoas com quem ninguém falava há anos. Ela está dizendo que você teve um colapso e que está inventando mentiras sobre eles para justificar cortar contato. Ela está montando um GoFundMe para ajudá-los a pagar advogados para se defenderem de acusações falsas. Você está brincando. Queria estar. Ela postou hoje de manhã.
Já arrecadou $3.400 de parentes que não conhecem a história completa. A descrição diz que você está tentando extorquí-los por dinheiro que não deve e que eles precisam de fundos para defesa legal para se proteger do seu assédio. Abri o GoFundMe no meu telefone. Lá estava, completo com uma foto dos meus pais parecendo tristes e derrotados. A descrição me pintava como um filho instável e vingativo que estava usando o sistema legal como arma para ferir sua família amorosa por dívidas imaginárias. A seção de comentários estava cheia de parentes que eu mal conhecia oferecendo apoio e simpatia. Vários sugeriam que eu precisava de ajuda séria. Uma tia que eu não via há 15 anos me chamou de maligno. Tirei capturas de tela de tudo. Enviei para minha advogada. A resposta dela foi imediata. Isso é fraude. Eles estão arrecadando dinheiro sob falsos pretextos. Estou contatando o departamento de fraude do GoFundMe e adicionando fraude eletrônica às queixas criminais. Isso acabou de ficar significativamente pior para eles. Na noite de segunda-feira, minha advogada ligou com uma atualização que quase me fez sorrir. O GoFundMe encerrou a campanha deles em até 2 horas após meu relatório. Eles estão reembolsando todas as doações investigando por fraude criminal. O número de telefone e o e-mail da sua mãe agora estão permanentemente banidos da plataforma. Também protocolei uma moção de emergência para uma ordem de proteção civil temporária. A audiência é na manhã de quarta-feira. Se concedida, sua família ficará proibida de contatar você, seu empregador ou qualquer pessoa associada ao seu local de trabalho. Violações resultam em prisão imediata e agravam as acusações criminais. O promotor vai apresentar acusações formais na quinta-feira. Os 4 serão formalmente acusados dentro de 2 semanas. A adição das ações civis por difamação e das acusações de fraude relacionadas ao GoFundMe aumentou significativamente a gravidade. Eles agora enfrentam penalidades agravadas. A audiência da ordem de proteção na quarta-feira foi breve. O juiz analisou as provas. O grupo da família, as acusações de fraude, os e-mails para o meu empregador fazendo falsas alegações de desvio de dinheiro, o golpe do GoFundMe, a mensagem do meu pai dizendo que resolveria isso pessoalmente depois que bloqueei os números deles. O juiz concedeu imediatamente uma ordem de proteção temporária e, em seguida, marcou uma audiência para uma ordem permanente 2 semanas depois. Quando essa audiência aconteceu, com minha família incapaz de contestar qualquer uma das provas documentadas de assédio, ele tornou a ordem permanente por 3 anos. Toda a minha família passou a estar legalmente proibida de se aproximar a menos de 500 pés de mim ou de entrar em contato comigo por qualquer meio. O comentário final do juiz antes de encerrar a sessão ficou comigo. Este é um dos casos mais claros de abuso financeiro e assédio que já vi neste tribunal. O requerente demonstrou uma paciência extraordinária antes de recorrer a medidas legais. Os requeridos demonstraram um padrão de exploração que justifica plenamente esta ordem. Na manhã de segunda-feira, minha advogada ligou novamente. 3 deles aceitaram os acordos, sua mãe, sua irmã e seu irmão assinaram esta manhã. Eles serão formalmente sentenciados no próximo mês. Seu pai recusou. Ele vai a julgamento. Aparentemente, acredita que pode convencer um júri de que tudo não passou de um mal-entendido. O advogado dele tentou dissuadi-lo, mas ele é inflexível. Acha que pode argumentar que você deu permissão implícita ao fornecer as informações do cartão anteriormente. Eu nunca dei permissão. Dei o número do meu cartão à minha mãe para um pedido específico de buffet. Ela salvou sem autorização. Eu sei, é isso que torna a defesa dele fraca, mas ele está convencido de que pode vencer. Vamos a julgamento em 8 semanas. 8 semanas de preparação, 8 semanas do meu pai dobrando a aposta no próprio senso de direito em vez de assumir responsabilidade. O processo civil avançou em paralelo. Como 3 deles aceitaram acordos criminais que incluíam restituição, os advogados deles ofereceram encerrar o processo civil pelos valores exatos devidos. Minha mãe pagaria $8.000 mais seus honorários legais. Brennan pagaria $18.000 mais seus honorários legais. Massi pagaria $11.000 mais seus honorários legais. Aceitei os acordos com uma condição: pagamento integral em até 90 dias ou o processo civil seguiria com penalidades adicionais. Eles concordaram. Nenhum deles tinha o dinheiro. Fizeram empréstimos, estouraram novos cartões de crédito, pediram dinheiro emprestado a parentes que eu nunca tinha conhecido. A irmã da minha mãe aparentemente me xingou de tudo quanto é nome enquanto transferia $3.000 para ajudá-la. Eu não me importei. Eu queria meu dinheiro de volta e queria que eles entendessem exatamente quanto as ações deles custaram. O julgamento do meu pai começou em fevereiro. Testemunhei no 2º dia. Minha advogada me preparou minuciosamente. Respondi a todas as perguntas com honestidade. Apresentei documentação para cada afirmação. Nunca levantei a voz, nunca demonstrei emoção. Apenas contei a verdade. O promotor me conduziu por 8 anos de apoio financeiro, cada transferência, cada empréstimo, cada emergência.
O júri viu planilhas, extratos bancários, mensagens de texto em que minha família prometia me pagar em breve. Depois viram o grupo da família. Não pergunte, você não está na lista. Viram as cobranças do cartão corporativo, grupo de 4, sempre 4, nunca 5. Viram minha resposta imediata pedindo pagamento antes de qualquer viagem. Viram minha família me chamando de tóxico. Viram as cobranças sendo lançadas enquanto eu dormia. A acusação também mostrou ao júri o golpe do GoFundMe, os e-mails ao meu empregador, o padrão de escalada depois que me recusei a recuar. O promotor demonstrou metodicamente como minha família respondeu à responsabilização tentando destruir minha reputação e minha carreira. Uma jurada, uma mulher mais velha na primeira fila, balançou a cabeça visivelmente quando mostraram as capturas de tela dos e-mails da minha mãe alegando que eu desviava fundos da empresa. Outro jurado, um homem de meia idade em traje social, fez anotações detalhadas durante meu depoimento sobre os 8 anos de empréstimos não pagos. O advogado do meu pai tentou me pintar como vingativo, como alguém que deu dinheiro livremente e depois exigiu de volta por despeito, como alguém que usou o sistema legal como arma contra a própria família por um simples mal-entendido. O promotor destruiu essa narrativa. Nas alegações finais, ele disse que o réu não cometeu fraude por causa de um mal-entendido. Ele cometeu fraude porque acreditava ter direito aos recursos do próprio filho sem permissão. Quando o filho finalmente disse não, ele pegou o que queria mesmo assim. Isso não é um mal-entendido, isso é roubo. E quando o filho buscou responsabilização legal, o réu e sua família tentaram destruir a carreira e a reputação dele. Esse não é o comportamento de pessoas inocentes presas em um mal-entendido. É o comportamento de pessoas que exploraram alguém por anos e foram pegas. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpado em todas as acusações. Meu pai foi condenado a 2 anos em custódia estadual, 3 anos de liberdade condicional após a soltura e restituição integral da parte dele, além das custas processuais. O advogado dele entrou com um recurso que não deu em nada. Ele cumpriu 18 meses antes de ser libertado por bom comportamento. Soube disso por meio de uma prima. Não compareci à sentença. Não o visitei na prisão. Não me importei. Já se passaram 3 anos desde Aspen. Minha mãe, meu irmão e minha irmã concluíram os requisitos de liberdade condicional. Pagaram cada centavo que deviam por meio de penhoras salariais e planos de pagamento que destruíram o crédito deles. Minha mãe teve que vender a casa e se mudar para um apartamento. Ela se divorciou dele enquanto ele ainda estava preso. Disse às pessoas que fez isso pela paz, mas o motivo real era mais simples. Ele recusou todas as saídas possíveis, transformou um caso de furto em uma condenação por crime grave por orgulho teimoso e a deixou com os destroços financeiros. Ela não iria reconstruir a vida com ele atrelado a ela. Brennan perdeu a licença imobiliária e agora trabalha com vendas de seguros. Marcy desistiu de eventos e trabalha no varejo. Eles me odeiam, isso fica claro pelos familiares que ainda falam com os dois lados. Todo feriado traz novas histórias sobre como eu destruí a família, como escolhi dinheiro em vez de amor, como sou o vilão em todas as versões que eles contam. Eu não me importo. Meu pai saiu da prisão e se mudou para o Arizona. Mora com o irmão e trabalha meio período em uma loja de ferragens. Mal consegue se sustentar. O antecedente criminal dificulta o emprego, o orgulho torna a reconciliação impossível. No mês passado, ele me ligou de outro número desconhecido. Quase não atendi, mas algo no momento pareceu importante. A voz dele soava velha, cansada, derrotada de um jeito que a prisão não explicava. Ele disse que vinha pensando em tudo, em Aspen, no julgamento, em 3 anos de consequências. Disse que agora entendia por que eu fiz o que fiz. Depois disse que precisava de ajuda. Contas médicas de um procedimento que não podia pagar. O irmão o estava expulsando. Ele precisava de $2.500 para cobrir o primeiro mês de aluguel e o depósito de um novo lugar. Disse que não pediria se tivesse para onde ir. Eu deixei ele terminar, deixei o silêncio se estender exatamente o tempo suficiente para doer. Você se lembra do que me mandou por mensagem antes de Aspen? Silêncio do lado dele. Não pergunte, você não está na lista. Ele começou a dizer algo. Eu o interrompi. Você ainda não está na lista. Não me ligue novamente. Desliguei, bloqueei o número, apaguei a mensagem de voz. Depois voltei para a mesa de centro que eu estava restaurando na garagem, a nova, aquela em que as 4 pernas estavam perfeitamente niveladas. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.